Olá, aqui é Dayan Siebra e seja muito bem-vindo para esse vídeo. Essa aqui é a primeira das nossas aulas teóricas, onde eu vou te explicar e provar, por A mais B, o motivo pelo qual eu afirmo com convicção que esse é o melhor método de emagrecimento do mundo. Se você seguir as estratégias que eu compartilho com você aqui, você não vai ter somente um emagrecimento rápido e saudável, mas também vai melhorar a sua saúde de muitas maneiras diferentes. Eu já te falei isso e vou relembrar. Esse programa aqui, além de te fazer emagrecer definitivamente, ainda vai ser capaz de te ajudar com problemas de memória, problemas de foco e concentração, transtornos de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade, estresse crônico, transtornos de humor, epilepsia, inflamações, insônia, dor de cabeça crônica, enxaqueca, doenças inflamatórias como um todo, inclusive artrite reumatoide, por exemplo, síndrome de Tourette e problemas intestinais, diabetes tipo 1 e 2. Sim, você pensa que a 1 também não? Vai te ajudar sim. E uma alimentação feita de forma inteligente, o uso do jejum intermitente e a mentalidade certa. Tudo isso vai fazer com certeza grandes benefícios na sua vida e muito mais além, muito mais do que um dia você imaginou. Nessa aula vamos falar sobre os exames e sobre como eles podem te enganar, até certo ponto. Eu vou te explicar como funciona a matemática por trás dos exames e também quais são os principais que você precisa fazer, por exemplo, na sua próxima ida ao médico. Tudo começa pelos exames, não é verdade? Sim, os exames são importantíssimos. São exames que nos dão os indicadores de como anda a nossa saúde. Entenda só, é como se fosse um carro. No carro, para saber se ele precisa ou não de conserto, antes o mecânico tem que se encostar, tem que se debruçar sobre o carro, examinar para ver se tem algo errado. Os exames vão mostrar pra gente se a gente está correndo algum risco ou se nós não já estamos com algum problema que precisa ser tratado. Ele é o ponto de partida. Agora, mais importante que isso é que os exames nos dão parâmetros de saúde. E é aqui que muita gente começa errando. Experimenta só chegar lá, falar que quer fazer um check-up e fica caladinho para você ver. Se você não falar nada, ele provavelmente vai te passar uma lista fraquinha de exames que não vão te ajudar a ter uma real noção de como você está, como está seu organismo naquele momento. Claro, eu não estou falando aqui de todos, mas uma grande parte, infelizmente, sai da faculdade e não continua o seu processo de estudo. Agora, se você chega lá com algum sintoma específico, aí sim, aí ele vai te passar uma infinidade de exames. Isso para tentar descobrir qual é a doença ou o problema específico que está causando esse sintoma. E nisso, a medicina tradicional é ótima. Eliminar sintomas. Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais só se preocupa em eliminar sintoma e para por aí. Eles não estão tão preocupados em tratar a causa do problema, que leva àqueles sintomas. Ótimo, a gente já entendeu que os exames são o nosso ponto de partida. Mas você deve estar se perguntando, e agora? Agora a gente precisa aprender a analisar os dados que os exames mostram pra gente. A gente precisa fazer isso com um olhar muito crítico. É lógico que eu vou evitar entrar a fundo em termos técnicos. Até porque se eu fizer isso, você vai fechar esse vídeo aqui na minha cara. E não é isso que eu quero. O que eu vou te mostrar aqui nessa aula é o básico para você entender como os exames podem ser falhos em vários sentidos. E também quais são os exames principais que você precisa fazer para encarar essa jornada de emagrecimento saudável que você vai ter aqui com o programa. Só que olha só, é muito importante frisar que você pode sim começar a fazer um sem ter os exames aí em mãos. Sem desculpa, tá bom? Tem uma frase do Sir William Owsley, um dos grandes ícones da medicina moderna, que diz o seguinte: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Ou seja, a verdade é que dificilmente teremos certeza absoluta sobre alguma coisa. Por isso, o que nós fazemos é trabalhar com probabilidade. Em termos simples, probabilidade é a chance de algum evento acontecer. Por exemplo, quando você joga uma moeda para cima, a chance de cair cara é 50% e de cair coroa também é 50%. Ou seja, vai cair uma ou vai cair a outra. Um exemplozinho ruim, né? Mas tudo bem. Continua comigo que você vai entender. A gente na medicina sempre se pergunta: qual a probabilidade de uma pessoa obesa desenvolver câncer? Qual a probabilidade de uma pessoa obesa desenvolver diabetes tipo 2? Qual a chance de uma dieta rica em carboidratos fazer com que um ser humano saudável venha engordar? E assim por diante. Trabalhamos com probabilidades. Absolutamente todas as áreas da ciência trabalham com probabilidade também. Levando isso em consideração, vamos ver como isso se aplica aos exames que a gente faz. O objetivo é sempre diminuir a distância da informação errada e nos aproximarmos das informações certas, ou seja, baixar a margem de erro. Então, como é que a gente chega aos valores
considerados normais nos exames que a gente faz? Como os laboratórios definiram que o normal da glicose está abaixo de 100, por exemplo? A normalidade é calculada para englobar 95% a 96% das pessoas que fazem os exames. Então a gente pega 1 milhão de pessoas que fazem os exames e vemos qual é o número mínimo e máximo que faz com que a maioria das pessoas se encaixem. Isso é um cálculo matemático. Não tem a ver com seus exames estarem bons ou ruins de maneira geral. O exame de testosterona, por exemplo, o normal varia entre 200 a 800. Não sei o que você pensa sobre isso, mas na minha visão, um homem que está com testosterona em 200 está normal, não é igual a uma pessoa que está com 800. A diferença é grande demais. Se eu tiver com a testosterona em 201, eu estou normal. E se eu tiver com 799, também. É estranho isso, não? Ou só eu que acho? Tem uma frase que eu levo para a vida pessoal e profissional que diz o seguinte: ser normal é a meta dos fracassados. Se você está fazendo o que todo mundo está fazendo, já liga o alerta aí que alguma coisa está errada. Te falo isso porque pesquisas recentes do Ministério da Saúde mostraram que quase 60% da população está acima do peso no Brasil. 1 em cada 5 brasileiros estão obesos. E isso é muita coisa, ou seja, a maioria está acima do peso, seguindo o que é considerado normal. Desconfie, meu amigo, minha amiga, desconfie. Sendo assim, nunca mais pense que basta seus exames estarem normais, que você tem saúde. Isso porque, como a gente acabou de ver, a régua do normal está muito distorcida. No caso da testosterona, o saudável em um homem é ter mais de 500. Se eu pego um exame de um homem com menos que isso, algo está errado. Nesse caso, eu começo a investigar como é a alimentação dele, como estão os níveis de estresse. Qual é a idade dele? Será que essa é uma baixa natural por conta do envelhecimento? A gente precisa fazer reposição? Será que é preciso? É preciso olhar para esses números com um olhar mais crítico. Na prática, o que pode estar acontecendo é esse homem com testosterona baixa estar se sentindo fraco, lento, apático, sem vigor e sem apetite sexual. Vamos supor que ele faz os exames e os níveis de testosterona mostram 210, por exemplo. O que um médico tradicional vai falar para ele ao analisar esses exames? O que você acha? Vai dizer assim: meu amigo, você está normal. É claro, de acordo com a referência, o indivíduo está normal. Só que o normal da referência não é verdadeiramente normal. Deu para você entender? Então, bora continuar. E aí tem gente que chega e me fala: mas doutor, eu como açúcar o dia inteiro, no cafezinho, no chá, no suco, e me sinto muito bem. Se sentir bem não é parâmetro. Um viciado em cocaína provavelmente se sente bem ao fazer uso de droga. Nem por isso é algo positivo para a saúde daquele indivíduo. Eu estou errado ou estou certo? Bora pegar um outro exemplo. Você já deve ter ouvido falar sobre a vitamina D, o famoso hormônio do sol. O normal dos exames é ter vitamina D entre 20 e 80. Agora, olha o que um estudo feito com qualidade demonstrou. Ter a vitamina D abaixo de 50 aumenta o risco de doença cardíaca em 64% e aumenta o infarto do miocárdio em 57%. Ou seja, uma pessoa que tem a vitamina D em 40 está normal, segundo os dados de referência que os laboratórios usam como base para esse exame. Só que ela não está necessariamente saudável, ou pelo menos não está na sua melhor saúde. Você está começando a pegar a ideia? Dentro da régua do laboratório, ela está ok, está normal. Mas na prática, na realidade, não está não. Você pode dizer assim: ah, doutor Dayan, você está exagerando, não está não? Pior que não. Dá uma olhadinha em como isso pode ser grave. Tem estudos que indicam que a deficiência da vitamina D é fator causal de pelo menos 15 diferentes tipos de câncer metastático, ou seja, aqueles que se espalham para o corpo inteiro. Se a gente tivesse a vitamina D acima de 50, poderíamos prevenir, em média, 49 mil casos de câncer coloretal e 58 mil casos novos de câncer de mama por ano. Isso é muita coisa. Ou seja, não se trata mais do quanto é normal de vitamina D. Quanto maior, melhor. Existe uma quantidade que pode fazer mal? Sim, mas somente se você consumir pelo menos 10 vezes mais do que o indicado diariamente, durante vários meses. Aí, nesse caso, pode gerar uma intoxicação. Resumindo, a nossa preocupação, em 99% das vezes, se trata da falta desse hormônio, não do excesso. Eu, particularmente, nunca ouvi a história de alguém que se intoxicou por conta do excesso de vitamina D. Nunca. Lógico que não é para fritar debaixo do sol, mas 10 a 20 minutinhos de sol até o meio-dia da manhã já cumpre a cota. E vou deixar a sua cabeça ainda mais confusa agora, tá preparado? É para tomar sol sem protetor solar. Doutor Dayan, você quer me matar de câncer de pele? Você deve estar falando.
Não quero mesmo. Quero te ajudar a prevenir. Se você quiser se aprofundar no tema sobre vitamina D, eu recomendo um livro do Dr. Michael F. Holick, a maior autoridade do mundo em vitamina D. A vitamina D está associada à prevenção de, presta atenção, depressão, osteoporose, doenças cardiovasculares e hipertensão. Não só isso, mas câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, próstata, melanoma, doenças autoimunes. Isso mesmo, doenças autoimunes, doença degenerativa. E aí você vai ter seus níveis de vitamina D em níveis normais ou vai ficar com os níveis de uma forma saudável? O que é que você prefere? Outro exemplo aqui, para a gente entender como os níveis normais de exame nem sempre são confiáveis, vou te dar o valor de normalidade de chumbo que podemos encontrar no corpo. Você sabia que ele varia entre 0,3 a 2,9? Pois tudo bem, chumbo é um elemento que não existe no corpo humano. O normal deveria ser 0, não 0,3 e muito menos 2,9. Lembre-se que esse valor normal é calculado com base em uma estatística, não como base no que é ou que não é saudável. É igual a molho de tomate, onde é permitido ter tantos pelos de rato, ou leite, que é permitido ter uma quantidade X de pus de teta de vaca. É um absurdo, mas tem. O negócio não é simples, não é feio mesmo. Mas vamos para mais um exemplo, e agora fica ainda pior. O colesterol. O malvado colesterol, entupidor de artérias. Você sente até arrepios só de ouvir a palavra colesterol. Você sente? Tem gente que sente. A gente ouve muita besteira por aí sobre colesterol. Colesterol causa infarto. Colesterol faz mal à saúde. Não come essa comida aí não, que vai entupir suas veias. Isso tudo é opinião baseada em estudo fraco. Vamos olhar alguns estudos sérios. Esse aqui é uma análise de 22 grandes estudos publicados avaliando a redução do colesterol na prevenção de doença coronariana. Só abrindo um parênteses, pessoal. Todos os estudos que eu estou falando aqui vão estar linkados aqui, em algum lugar, tá ok? A minha equipe vai fazer isso caso você queira consultar. Olha só a conclusão. Reduzindo o colesterol, nós não reduzimos a mortalidade. E é pouco provável que previna a doença cardíaca coronariana. Mas a gordura saturada é gordura ruim. Temos que evitar. Mentira! É igual a história do sol que eu falei agora há pouco. Olha só essa meta-análise de 21 estudos, incluindo 347.747 indivíduos. Gente, são quase 350 mil pessoas, seguidas por 5 a 23 anos. Nesse período, 11.006 pessoas desenvolveram doença coronariana ou acidente vascular cerebral. Sabe qual foi a conclusão? Ingerir gordura saturada não aumentou o risco de doença coronariana ou AVC, que é um exemplo de um superalimento que tem gordura saturada saindo pela tampa, coco. Vai me dizer que o coco que você come na praia vai te matar de infarto? Faça-me o favor. E olha só que interessante, mesmo não tendo relação entre os níveis de colesterol e todas essas doenças que a mídia insiste em relacionar, aqueles limites considerados normais estão cada vez menores. Por que será? Porque muita gente toma remédio para baixar o colesterol. As famosas estatinas, receitadas à torta e à direita na medicina tradicional. Logo, é óbvio que essa média considerada normal também vai baixar. Sabe o que é mais triste? Já temos estudos extremamente confiáveis mostrando que o colesterol baixo tem uma maior taxa de mortalidade. Peraí, doutor Dayan, maior? Sim. Enfim, relaxa que a gente vai voltar nesse assunto do colesterol, certo? Mais pra frente a gente volta. Para agora, o que você precisa entender é o seguinte: exames normais não são necessariamente saudáveis. Existe muita informação de má qualidade que, infelizmente, são divulgadas mundo afora, inclusive por meios que deveriam propagar informações baseadas na melhor ciência do mundo, não em pesquisas duvidosas ou financiadas por exemplo, grandes corporações. Dayan, como eu faço então para avaliar meus exames? O primeiro passo é encontrar um bom profissional de saúde. E isso é papel dele, não seu. Agora, para você entender, o que eu recomendo é dividir aquele nível normal em 4 partes. Se o exame estiver em um nível bom, é bom que esteja na 3ª ou 4ª parte. Se o exame estiver em um nível ruim, na 1ª ou 2ª parte. Quais exames eu devo fazer? Você pode estar se perguntando. Volto a falar que o primeiro passo é encontrar um bom profissional. Profissionais que estudem e que estejam sempre evoluindo e tendo acesso à melhor ciência do mundo. Mas eu vou passar aqui alguns exames importantes para você fazer.
Não se preocupe. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre emagrecimento. Você está lembrado disso? É importante você lembrar. Sendo assim, na sua próxima consulta, eu sugiro que você leve essa lista, né, junto com você, para ver a possibilidade do seu médico solicitar, claro, a critério dele, glicemia de jejum. Esse exame ele serve para medir a sua taxa de açúcar no sangue e é usado principalmente para o diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Lembrando que isso é um retrato atual de como está a sua taxa de glicose e não necessariamente é um valor médico. Se você comer muito doce hoje e fizer o exame amanhã, por exemplo, provavelmente sua glicose vai estar aumentada. Um valor entre 70 e 100 miligramas por decilitro é considerado normal. Acima disso, seu corpo começa a apresentar sintomas de resistência à insulina e diabetes e o risco mais elevado de problemas cerebrais. Insulina em jejum. Esse exame é importante pelo seguinte: muito antes do nível de açúcar no sangue começar a se elevar, à medida que a pessoa vai se tornando diabética, o nível de insulina em jejum começa a aumentar, indicando que o pâncreas já está fazendo hora extra. Isso para manter os níveis de açúcar normais no sangue. E ele serve como um alerta de que você está comendo muito carboidrato e açúcar e que está sendo necessária uma produção muito grande de insulina para manter tudo sob controle. O normal é abaixo de 8, o ideal é abaixo de 3. Hemoglobina glicada, ao contrário do exame que mede o nível de açúcar no sangue em jejum, esse exame mede a taxa média de açúcar no sangue dos últimos 90 dias. As pessoas criam confusão com o exame da glicemia em jejum. O exame da glicemia em jejum, ele é só um retrato momentâneo, não uma informação sólida. A hemoglobina glicada nos dá um indicador muito melhor e mais confiável. O normal é entre 4,8% a 5,4%. Próximo exame é a frutosamina. Ele é similar ao exame da hemoglobina glicada. A frutosamina é usado para medir o nível médio de açúcar no sangue, mas num período um pouco menor. Os valores precisam ficar entre 188 a 223. Próximo exame, homocisteína. Níveis elevados de homocisteína estão associados a várias condições, inclusive a aterosclerose, doenças cardíacas, derrame e demência. O valor ideal é de 8, pelo menos, ou menos. Próximo exame, vitamina D. Bom, a importância dele você já sabe. A gente falou bastante aqui nessa aula. O ideal é estar a 60 ou mais. Próximo exame, proteína C reativa, o PCR. Esse é um importante marcador de processos inflamatórios. O ideal é estar entre 0 a 3. Além desses exames, seu médico vai te passar todos os outros exames padrões. Importante dizer que esses exames são importantes para fazer em todo o check-up que você for, né? Em toda vida que você for fazer um check-up, esses exames precisam estar presentes, porém não são os únicos. Concluindo, nessa aula a gente descobriu como níveis normais nos exames nem sempre podem ser considerados como níveis saudáveis. A gente também entendeu como esses níveis são calculados, uma mera manipulação estatística que pouco tem a ver com saúde de verdade. Além disso, eu também te passei uma importante lista de exames para fazer no seu próximo check-up. Lembrando que esses exames não precisam estar prontos antes de começar o seu processo de emagrecimento. Ok? Os exames não são necessários para que você comece a fase 1 e já comece a ter resultados incríveis em poucas semanas, apesar deles serem importantes como uma métrica. Na nossa próxima aula, eu vou tratar com você a respeito das nossas 3 fases e vou te explicar o motivo pelo qual esse programa foi dividido dessa maneira. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.